Pergunta agora, beleza, agora eu já sei que eu tenho bruxismo, mas e aí? O que eu faço? Tem um remédio que toma? Como a gente faz para se proteger do bruxismo? A verdade é que tem duas coisas que a gente pode fazer para resolver o problema do bruxismo, né? Para tratar o bruxismo. Se a gente está rangendo ou apertando os dentes durante o dia, é a gente se policiar. Tem alguns aplicativos que ajudam, eles despertam de tempos em tempos para você se lembrar e você tentar perceber se você está com os dentes encostados ou não. Então, assim, se você se percebeu se percebeu apertando os dentes ou com os dentes encostados durante o dia, você tem que determinar ali qual que é aquela atividade que você está apertando o dente e a partir daí você começar a se policiar naquela atividade. Então, o meu foi quando eu estava pilotando a moto. Então, eu precisei fazer um treinamento neuromuscular. O que é isso? Toda vez que eu subia na moto, eu tinha que me policiar e falar assim, olha, eu não posso encostar meus dentes. Às vezes a musculatura é involuntária, tá ali travada, doida para apertar, mas você tem que desencostar os dentes e isso vai treinando o seu músculo, o seu cérebro a entender que durante aquela atividade você não precisa estar com os dentes encostados e aquela musculatura não precisa estar contraída. Então isso é um treinamento. Aí depois ali de uns 30 dias, você fazendo todos os dias aquela atividade e se policiando, você já vai ver que você nem vai precisar mais se policiar, porque você já parou de apertar. Porque você já está treinado a realizar aquela atividade sem apertar os dentes. Então essa é uma parte importante do tratamento para quem range ou aperta os dentes durante o dia. Muitas pessoas não apertam durante o dia, só apertam à noite. Apesar de terem muitas pessoas que apertam durante o dia e rangem à noite. Então, se você percebeu que você aperta durante o dia, é bem provável que você também aperte à noite ou range dente à noite. E aí a gente entra com uma outra parte do tratamento, que é o tratamento através das placas miorrelaxantes. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa placa. E aí eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui uma imagem de uma placa bem grande, para ficar mais fácil para vocês verem. Mas a placa é uma placa geralmente superior, tá? São em alguns casos só que a gente faz ela inferior, mas na 99% dos casos a gente faz ela superior. Ela é um pouquinho mais grossa, tá? Ela é lisa, ela é dura, né? E ela precisa ser. Muitas vezes os pacientes acreditam que a placa ela tem que ser macia para absorver o impacto e tal, mas não, na verdade não é assim que ela funciona. Já foi provado que quando essa placa ela é macia, ela é uma placa de silicone, por exemplo, a nossa atividade muscular aumenta durante o sono. Então a gente não pode usar uma placa de silicone. Apesar de que ela pode, quem tem, às vezes está usando, tá? Não, para mim funciona, meus dentes pararam de desgastar. Beleza, vão parar de desgastar mesmo. Mas muitas vezes não vai parar de ter o problema muscular, não vai parar de às vezes ter um problema articular, não vai parar às vezes de ter retração, só vai estar resolvendo o problema ali do desgaste do dente mesmo. E não é a questão, a gente está querendo resolver todos os problemas relacionados ao bruxismo com essa placa. Então tá, como que essa placa atua? Na verdade, essa placa precisa ter várias coisas que vão substituir ou simular a forma com que seus dentes se relacionam. A partir dessa simulação de qual que é a forma ideal que os dentes se relacionam e também abrindo um pouquinho mais o espaço entre a musculatura, liberando um pouco mais a articulação, essa placa vai fazer com que todos os sintomas e os sinais eles vão embora. Então o que ela precisa ter? Ela precisa ser grossa, porque quanto mais grossa ela é claro, a gente tem que pesar e medir, então quanto mais grossa ela é, menos força a gente faz. Porém, quanto mais grossa ela é, mais difícil é de usar. Então a gente tem que ponderar essas duas coisas. Ela pode ser grossa, mas não pode ser grossa a ponto de te atrapalhar a dormir, por exemplo. Ela tem que ser apertada, mas não apertada a ponto de você sentir que ela está muito apertada, está te incomodando a dormir. Então ela tem que ser justa, para você conseguir às vezes falar alguma coisa e tal, mas conseguir tirar com facilidade, não ter nenhuma sensação de dor ou de incômodo nos dentes e que de preferência você nem perceba que ela está ali. Então ela tem que estar confortável. Uma outra coisa é que quando você morde, tem que estar tocando em todos os dentes inferiores, todos os dentes de baixo. E a placa tem que cobrir todos os dentes superiores, de forma que quando você apertar os dentes, essa força que você está fazendo, que é uma força muito grande,
ela vai ser distribuída em todos os dentes. Então vai ser uma força pequena para cada dente e isso faz com que a gente não exija demais dos dentes. Então a gente já tem aí uma situação mais favorável. Quando você desliza, você aperta e desliza de um lado para o outro, essa placa ela tem que ser lisa justamente para isso, para que não fique trombando ali em algum lugar. Porque se às vezes essa placa é cheia de irregularidades, o dente de baixo ele vai ficar trombando naquela irregularidade. Costumo dar o exemplo do seguinte: se você pegar a sua mão e ficar passando aqui numa superfície lisa, você pode ficar passando aqui 1 hora, que não vai acontecer nada com a sua mão. Agora, você pegar uma maquininha e começar a passar sua unha nessa quininha, com 1 minuto que você estiver fazendo isso, sua unha quebra, solta, começa a ter uma dor muito grande no dedo. Por quê? Porque ela está tropeçando ali e isso faz com que agrida mais a unha. E no caso, isso acontece com o dente também. Se o dente está escorregando numa superfície lisa, ele não está trombando em nada, ele não recebe, não vai ter problema nenhum para ele. Agora, se ele recebe essa trombada, isso vai prejudicar, podendo gerar forças desnecessárias no dente, podendo gerar forças em excesso, podendo gerar retração, abfração, gerar todos esses problemas que a gente falou. Tá? E uma outra coisa é quando, durante essa movimentação de um lado para o outro ou para frente, que são os movimentos que a nossa mandíbula faz, os dentes, aí em vez de tocar todos os dentes, igual é quando você aperta, ele toca só os dentes da frente. O que isso faz? Faz com que essa musculatura, que é uma musculatura muito forte, ela seja menos utilizada, então ela perde a capacidade de contração e a gente aumenta a capacidade de contração do músculo temporal. Então, quando os dentes da frente estão encostando, diminui a ativação do masseter e aumenta a ativação do temporal. Por quê? O temporal ele é um músculo mais de movimentação e o masseter ele é um músculo de força. Quando os dentes de trás, quando você está mastigando alguma coisa, ou seja, mastigando geralmente com os dentes de trás, está mordendo um bife, por exemplo, usa essa musculatura. Quando você está querendo simplesmente jogar o queixo para o lado, ou para o outro, ou para frente, você não precisa de força, você precisa de só direção. E essa direção é esse músculo aqui que traz. Então ele fica ali como se fosse uma rédea de um cavalo ali, puxando e mostrando qual que é a direção que o músculo, que a mandíbula tem que ir. Então quando a gente está tocando os dentes da frente, é esse músculo aqui que é ativado. Isso faz com que deixe esse aperto, esse escorregar dos dentes também de forma mais leve. Então a gente consegue, ao apertar, distribuir a força. Quando você movimenta, diminuir a força, porque você está usando o temporal, que é um músculo mais fino, mais delicado. Já está numa superfície lisa, então não tem trombadas. A gente já tem uma abertura maior que deixa com que o músculo não consiga fazer tanta força. E isso tudo faz com que não sobrecarregue a articulação, nem musculatura, nem os dentes. Por isso que a placa tem que ser essa placa aqui. Ou essa placa aqui. Vamos ver se o diretor vai conseguir botar aqui, o editor vai conseguir botar aqui. Ó. Ou essa placa aqui. Por quê? Porque quando só essa placa consegue fazer tudo isso que eu falei com vocês agora. Então, beleza? Então, já falamos o que é o bruxismo. Nós já falamos como descobrir que a gente tem bruxismo, quais os prejuízos que ele traz, como que trata e qual que é o papel da placa que trata o bruxismo. Agora eu vou responder algumas dúvidas que são frequentes e que a gente tem, que chega direto para a gente aqui ou no nosso Instagram ou às vezes o paciente manda pelo WhatsApp e tal, beleza? Então tá bom, então agora que você já entendeu como é que a placa tem que ser, me conta, a sua placa tá bem ajustadinha? A placa que você usa é realmente essa que eu mostrei? Essa que o Luiz vai colocar aqui pra gente, ó. Sua placa é esse tipo de placa que você usa? Deixa nos comentários aí pra gente, beleza?